Se o banco é um prédio construído sobre confiança, o DeFi, ou finanças descentralizadas, parece ser um sistema construído sobre código, né? Mas será que linhas de programação podem realmente substituir o gerente do banco, a agência física, todo esse aparato que a gente conhece? Bem-vindos a mais uma conversa aqui no The Deep Dive. Hoje a gente vai mergulhar no universo das finanças descentralizadas, o DeFi. O que é essa tal de finança que roda sobre blockchain, essa tecnologia base que já falamos aqui, de onde veio, como funciona mesmo, que problemas ela busca resolver e, claro, quais novas dores de cabeça ela pode trazer junto. Olha, nossa análise se baseia em várias fontes, guias, artigos, pesquisas, para tentar desmistificar o DeFi de um jeito claro, mas crítico também. Vamos conectar os pontos com o que já vimos, a blockchain sendo o livro-razão, os contratos inteligentes como as engrenagens automáticas, os tokens como valor e até as DAOs na governança. A missão aqui é entender o DeFi como esse laboratório financeiro global, aberto, onde a tecnologia tenta tomar o lugar dos intermediários, mas, né, os riscos e as responsabilidades mudam bastante de figura. Ok, então vamos lá. Para começar bem direto, o que são exatamente as finanças descentralizadas? O que é DeFi? Bom, de forma simples, DeFi é um termo guarda-chuva, né? Ele agrupa serviços e produtos financeiros, tipo empréstimos, câmbio, jeitos de fazer o dinheiro render, que são construídos em cima de redes blockchain. O ponto-chave é o uso intenso de contratos inteligentes, aqueles programas que rodam sozinhos para automatizar tudo. A ideia é eliminar ou pelo menos reduzir a necessidade de intermediários tradicionais como bancos, corretoras. Ah, tipo o código fazendo o papel do banco, como eu falei no começo. Exatamente, é bem por aí. A promessa central é essa. Entendi. Então, tentando trazer para o nosso dia a dia, seria como, sei lá, conseguir um empréstimo ou colocar uma grana para render juros ou trocar reais por dólar, talvez usando aquelas stablecoins, tudo direto de uma carteira digital para outra, sem precisar de app de banco, sem ir na agência. Essa é a promessa, sim. As características que geralmente definem o DeFi são: ele busca ser um sistema aberto, muitas vezes com código-fonte público, o tal do open source. Não exige permissão prévia para participar, né? Diferente de abrir conta em banco, que tem toda uma burocracia, isso é o permissionless, e preza pela transparência, com as transações registradas publicamente na blockchain. Em teoria, qualquer pessoa com uma carteira de cripto e internet poderia usar. Essa ideia do acesso sem permissão é forte mesmo. Mas onde e quando isso começou a ganhar corpo? Qual foi a faísca? Olha, o terreno fértil para o DeFi foi, sem dúvida, a rede Ethereum, ali por volta de 2015, 2017 até 2019. A capacidade do Ethereum de rodar contratos inteligentes, mais complexos que os do Bitcoin, por exemplo, abriu a porta. Foi aí que surgiram as primeiras aplicações financeiras programáveis de verdade. Aplicações tipo? Os primeiros protocolos que permitiam emprestar e pegar cripto emprestado, fazer trocas diretas entre tokens e criar as primeiras moedas estáveis, as stablecoins, de forma mais programática. E quem foram os projetos que, mostraram na prática que dava para fazer isso? Que dava para criar alternativas ao banco tradicional usando essa tecnologia? Tivemos alguns pioneiros bem importantes. O MakerDAO, que surgiu lá atrás, em 2014, e criou a stablecoin DAI, uma das primeiras a tentar manter o valor do dólar de forma mais descentralizada, é fundamental. Ele ainda está aí super relevante. Certo. Junto com ele, protocolos como o Compound, focado em empréstimos, e a Uniswap, para trocas descentralizadas. Eles foram essenciais. Mostraram que era viável criar sistemas de crédito, liquidez, câmbio, operando basicamente por código, sem precisar da estrutura física da burocracia bancária. E isso nos leva para o famoso verão do DeFi em 2020, né? Por que esse período ficou tão marcado assim? Foi só euforia, crescimento maluco? Exato. O verão do DeFi, em 2020, foi um ponto de virada. O nome vem dessa explosão de atividade, de liquidez de valor total investido nesses protocolos. De repente, eram bilhões de dólares fluindo para essas aplicações. Nossa. Novos projetos surgiam toda semana, prometendo rendimentos altíssimos com o tal do yield farming. Foi um período de muito otimismo e inovação acelerada, mas, e isso é crucial dizer, foi também um período que aumentou
e muito os riscos. Ah, imagino. A volatilidade absurda dos tokens, a segurança meio duvidosa de muitos contratos que surgiram do nada, os golpes, ficou tudo muito mais evidente. E vale lembrar que os riscos não eram novidade, tá? O hack do DDoS em 2016, um projeto super ambicioso que foi drenado por uma falha no código, já tinha sido um alerta bem cedo. Sim, lembro disso. Foi um baque. Pois é. O verão só aumentou a escala e a visibilidade, tanto das possibilidades quanto dos perigos desse modelo tão novo, tão experimental. Entendido. Temos a ideia, a origem meio explosiva e os alertas de risco. Mas como essa engrenagem toda funciona na prática, sem precisar virar programador para entender? Quais são as peças-chave? Bom, fundamentalmente a gente pode pensar em dois pilares tecnológicos. O primeiro é a blockchain. Ela é a base, né? Aquele banco de dados distribuído, transparente e, em teoria, imutável, onde tudo fica registrado. Transações, saldos, as regras dos contratos. Certo. A base que já conhecemos. Exato. E o segundo pilar são os contratos inteligentes, os smart contracts. Pensa neles como programas de computador que rodam na blockchain e executam automaticamente os termos de um acordo financeiro. Automaticamente como? Por exemplo, eles definem quanta garantia você precisa para o empréstimo, como os juros são calculados e pagos, como uma troca de tokens acontece, quando as condições que foram programadas são atingidas, tipo, o preço de um ativo chega num certo nível, ou a data de vencimento chega ao contrato ou executa a ação sozinho. Pimba. Entendi. Mas aí tem um ponto. A confiança nisso depende totalmente do código, né? E código é feito por gente. Precisamente. Esse é o ponto crítico. A confiança no contrato é 100% dependente da qualidade e da segurança do código. E como qualquer software, ele pode ter bugs, falhas de lógica, brechas que alguém pode explorar. Faz todo sentido. E além desses pilares, tem outros termos que a gente sempre ouve. Pools de liquidez, AMMs, que são essas coisas? Boa pergunta. Os pools de liquidez são como, imagina umas piscinas de dinheiro ou uns fundos coletivos dentro de um protocolo DeFi. Os usuários depositam os tokens deles lá Para quê? para que outros usuários possam fazer trocas ou pegar empréstimos usando esses tokens que estão no pool. Em troca de fornecer essa liquidez, ou seja, deixar os tokens disponíveis, os depositantes geralmente recebem uma parte das taxas que são geradas ali. Ah, tipo um incentivo para deixar o dinheiro lá parado. Exato. E aí entram os Automated Market Makers, os AMMs. São algoritmos que usam esses pools para definir os preços dos ativos na hora da troca. É uma diferença chave das corretoras tradicionais, que usam o livro de ofertas, juntando quem quer comprar com quem quer vender. Certo. Os AMMs usam fórmulas matemáticas, baseadas na quantidade de cada token dentro do pool, para definir o preço de uma troca na hora. Pensa numa casa de câmbio automática gerenciada por matemática. A Uniswap é o exemplo clássico disso. Entendi. E para conectar esses contratos com o mundo real? Tipo cotação do dólar e para dar uma estabilidade. Entram os oráculos e as stablecoins, é isso? Perfeito. Os oráculos são serviços vitais, são as pontes. Eles trazem informações do mundo exterior para dentro da blockchain, onde os contratos rodam. Cotação do dólar, preço de ações, até dados do clima, se o contrato precisar. Sem oráculos confiáveis para alimentar os contratos com dados externos corretos, muitas aplicações DeFi mais complexas nem funcionariam. Faz sentido, eles precisam saber o que está acontecendo fora. E as stablecoins são a espinha dorsal de muita coisa. Moedas como USDC, USDT, a DAI, são criptomoedas feitas para ter um valor estável, geralmente tentando seguir o dólar. Elas funcionam como unidade de conta, meio de troca, reserva de valor dentro do ecossistema. Ajudam a reduzir aquela volatilidade maluca que a gente vê no Bitcoin ou no Ether, por exemplo. Tá, acho que as peças começam a se encaixar. Vamos tentar visualizar de novo. Qual a diferença na experiência, assim, na prática, de pegar um empréstimo no DeFi versus ir no meu banco? Ótimo ponto para comparar. Imagina que alguém precisa de, sei lá, 1.000 USDC, que valem mais ou menos $1.000. Num banco tradicional, essa pessoa vai passar por análise de crédito,
Apresentar documento, talvez dar um bem como garantia, falar com o gerente. O processo pode levar dias, semanas. Sim, a burocracia é normal. Agora, no DeFi, usando um protocolo de empréstimo como Aave ou Compound, a pessoa acessa o protocolo com a carteira digital dela. Para pegar os 1.000 USDC emprestados, ela precisa depositar uma garantia, um colateral, em outra cripto. Digamos o equivalente a $1.500 em Ether, ETH, direto no contrato inteligente. Espera aí, ninguém analisa o crédito? Só a garantia? USDC para a carteira da pessoa. E de onde vieram esses USDC que ela pegou? Vieram de outros usuários que depositaram os próprios USDC no protocolo para ganhar juros. O contrato inteligente gerencia tudo sozinho. Calcula os juros que geralmente mudam na hora, dependendo de quanta gente quer pegar ou emprestar USDC naquele pool, cobra do tomador e distribui para os credores. E o ponto crítico: o contrato fica de olho no valor da garantia, do ETH, o tempo todo. Se o preço do ETH cair muito e o valor da garantia chegar perto demais do valor do empréstimo, digamos, cair para $1.200, o contrato pode automaticamente vender, liquidar parte ou todo aquele ETH depositado para quitar o empréstimo. Nossa. Isso garante que quem emprestou os USDC não perca dinheiro. É tudo peer-to-peer, mediado pelo código, 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem um gerente, sem uma instituição ali no meio direto. A velocidade e a automação são incríveis, mas essa frieza da liquidação automática também é um risco bem real. Uau, essa liquidação automática é um lembrete forte de que não tem um gerente para ligar e tentar negociar, né? Fica bem mais palpável assim. E essa lógica de empréstimo é só uma das aplicações, imagino. Que outras grandes categorias de serviços DeFi existem por aí? Sim, o ecossistema é bem variado. Além dos empréstimos, lending borrowing, que a gente descreveu, com Aave e Compound sendo gigantes, pensa nelas como cooperativas de crédito algorítmicas globais. Boa analogia. Temos as corretoras descentralizadas, as DEX. Plataformas como Uniswap, Curve, PancakeSwap, elas permitem trocar um token por outro direto da sua carteira. Você não entrega a custódia dos seus fundos para uma empresa centralizada. Ah, isso é importante. O dinheiro fica com você. Exato. Elas operam sem parar. E, como falamos, muitas usam AMMs, funcionando como essas casas de câmbio automáticas. Algumas DEX ainda usam o modelo de livre de ofertas, mais parecido com bolsa de valores tradicional. Mas a execução ainda é via contrato inteligente. E claro, as stablecoins, que já vimos que são essenciais, mas vale o alerta sobre os tipos, né? A gente viu o colapso da Terra UST, Exatamente. uma stablecoin algorítmica que tentou manter o valor sem lastro direto e, falhou de forma catastrófica. E isso mostrou que nem toda stablecoin é realmente estável. Precisamente. É fundamental entender como cada uma funciona por baixo dos panos. Além dessas categorias mais básicas, o DeFi se aventura em áreas bem mais complexas. Temos derivativos, que são instrumentos financeiros cujo valor depende de outro ativo, tipo futuros ou opções sobre cripto. Coisas mais avançadas. Sim, e temos estratégias para gerar renda, como yield farming e staking. De forma bem resumida, yield farming é ficar movendo fundos entre diferentes protocolos para tentar maximizar os ganhos, geralmente dando liquidez em troca de taxas e tokens de recompensa. É uma atividade de alto risco e bem complexa. Entendi. Tipo caçar os melhores rendimentos. Isso. Já o staking está mais ligado à segurança das redes blockchain que usam Proof of Stake, como o Ethereum depois do merge. Os usuários travam os tokens deles para ajudar a validar transações e proteger a rede e ganham recompensas por isso. E para esse ecossistema todo funcionar direitinho, imagino que precise de uma infraestrutura de apoio, né? Tipo, sei lá, seguro? Sim, surgiram projetos focados nisso. Existem tentativas de criar seguros descentralizados para oferecer proteção contra riscos específicos do DeFi, como uma falha num contrato ou uma stablecoin perdeu valor. E como já falamos, os oráculos são peças de infraestrutura cruciais para trazer dados externos confiáveis. Certo. Olha, aqui é onde fica realmente interessante para mim. Com toda essa arquitetura, essa variedade de serviços, quais são os grandes atrativos? O que o DeFi realmente promete entregar de diferente do sistema que a gente já tem? Olha, os defensores do DeFi apontam vários benefícios potenciais.
A transparência é um deles, né? O código dos protocolos geralmente é aberto para quem quiser ver, auditar, e as transações ficam lá registradas publicamente na blockchain. Qualquer um pode checar. Exato. A eficiência é outra promessa. Eliminar intermediários poderia, em teoria, reduzir custos e acelerar processos financeiros. Mas talvez o argumento mais forte seja o do acesso global e inclusão financeira. Ah, isso é importante. Qualquer pessoa com uma carteira digital e internet em qualquer lugar do mundo poderia acessar esses serviços financeiros básicos. Isso contorna barreiras geográficas, a necessidade de ter conta em banco, o potencial para incluir bilhões de pessoas desbancarizadas ou com acesso limitado a serviços financeiros é enorme. E tem mais, né? A programabilidade me parece algo fascinante. A ideia de que esses serviços são como peças de Lego financeiras que podem ser combinadas de formas novas, automatizadas, isso o sistema tradicional não oferece com a mesma flexibilidade. Sem dúvida. O controle do usuário também é um ponto-chave. Se você usa uma carteira não custodial, você tem as suas chaves privadas, você tem o controle real dos seus ativos. Não é como deixar o dinheiro no banco. E, pensando aqui no nosso contexto brasileiro, a possibilidade de geração de renda em dólar, outra moeda forte usando stablecoins para emprestar ou prover liquidez, é um atrativo real para proteger o patrimônio da inflação local. Exato. E aí o contraste com o sistema financeiro tradicional, o TradFi, fica muito claro. O TradFi muitas vezes opera com menos transparência, né? São meio caixas pretas, tem custos embutidos em várias camadas de intermediação, o acesso é restrito. Sim, baseado em crédito, localização. E frequentemente o usuário final não captura diretamente o valor gerado pelo capital dele. O banco usa o depósito do cliente para lucrar. A promessa do DeFi é inverter essa lógica. O usuário poderia se tornar o próprio banco, provendo liquidez, emprestando diretamente, participando da governança, capturando uma fatia maior do valor. Soa muito bem na teoria. Mas, como tudo que é muito novo e disruptivo, imagino que a lista de problemas e riscos seja igualmente longa, né? Nem tudo são flores nesse jardim tecnológico, certo? E voltando àquela questão, se algo der errado, se eu mandar fundos para o lugar errado, se um contrato falhar, quem resolve? Para quem eu ligo? Essa é a pergunta de milhões de dólares. E a resposta geralmente é desconfortável. Na maioria dos casos, ninguém. A responsabilidade cai quase toda no usuário. E isso nos leva direto ao primeiro grande risco, a complexidade e a curva de aprendizagem. Ah, sim. Não é simples. Definitivamente não é. Exige estudo, entendimento técnico e essa mentalidade de ser seu próprio banco e principalmente seu próprio gerente de risco. Erros do usuário são muito comuns e podem custar caro. Que tipo de erro? Clicar num link falso e conectar a carteira num site de phishing, aprovar uma transação maliciosa sem ler direito, ou simplesmente perder a chave privada da carteira. Tudo isso pode levar à perda total e irreversível dos fundos. Não tem estorno, não tem saque para ligar. Pesado. E mesmo que o usuário seja super cuidadoso, o próprio sistema tem fragilidades. Você falou das auditorias de código, mas se elas não garantem 100% de segurança contra bugs ou hacks nos contratos inteligentes, qual a proteção real para quem está colocando o dinheiro ali? É seguro mesmo deixar dinheiro num contrato? A proteção é limitada, sendo bem honesto. O risco de contrato inteligente é inerente ao DeFi. Mesmo contratos auditados por empresas famosas já foram hackeados. Bugs podem passar despercebidos, novas vulnerabilidades podem ser descobertas depois, ou a própria lógica do contrato pode ter falhas que só aparecem em condições de mercado muito específicas. Deixar dinheiro trancado num contrato inteligente é, no fundo, apostar na solidez daquele código. É um risco técnico real. Entendi. É confiar no código, basicamente. E além das falhas no código em si, tem os riscos ligados aos projetos e ao mercado, né? Já ouvi falar de rug pull. Sim, muitos outros riscos. Temos os golpes conhecidos como rug pulls, que é quando os criadores de um projeto simplesmente somem com o dinheiro dos investidores, geralmente depois de inflar o preço do token. Vimos colapsos de projetos inteiros, como o caso Terra Luna que já citamos, onde falhas no design econômico levaram a perdas gigantescas e contaminaram o mercado todo. Sim, foi um efeito dominó. E tem a tal da perda impermanente, impermanent loss.
Um risco específico e meio contraintuitivo para quem fornece liquidez em AMMs. Se os preços dos tokens no pool variarem muito, quando você for sacar, o valor dos seus ativos pode ser menor do que se você simplesmente tivesse guardado os tokens originais na carteira. É uma perda latente que vira real no saque. Nossa, que complicado. E ainda tem a volatilidade normal, né? Com certeza. A volatilidade extrema da maioria dos criptoativos usados em DeFi é um risco constante. O valor pode despencar rapidamente, afetando garantias de empréstimos, investimentos e também as dependências externas. O risco de um oráculo falhar ou ser manipulado, passando dados errados que causam liquidações injustas, ou o risco de um pool de liquidez secar e você não conseguir mais trocar ou sacar seus tokens. Exato. E não podemos esquecer outros dois riscos bem importantes. Primeiro, o risco de governança. Apesar da promessa de descentralização, muitos protocolos DeFi acabam com o poder de voto concentrado nas mãos de poucos grandes detentores de tokens, as baleias. Ah, então a decisão não é tão distribuída assim. Muitas vezes não. Essas baleias podem tomar decisões que beneficiam elas mesmas, em detrimento da maioria. Existem mecanismos como votação quadrática para tentar mitigar isso, mas é um desafio. E por fim, a enorme incerteza regulatória. As regras para DeFi ainda estão sendo escritas em quase todo lugar. E no Brasil? Aqui no Brasil, a gente tem o marco legal das criptomoedas, mas a regulamentação específica para DeFi pelo Banco Central ainda está em construção. Isso cria uma insegurança jurídica. Protocolos podem enfrentar problemas legais, precisar se adaptar correndo a novas exigências. É uma lista de riscos de dar calafrios mesmo. Fica muito claro que a segurança pessoal é crucial. As fontes que a gente analisou são unânimes. Pesquisar muito antes de usar qualquer protocolo, o famoso DOR, faça sua própria pesquisa. Fundamental. Desconfiar de promessas de lucros fáceis e garantidos, usar a autenticação de 2 fatores sempre que der, pensar em usar carteiras de hardware, as cold wallets para guardar valores maiores, desconectar a carteira dos aplicativos depois de usar, e a regra de ouro: nunca, jamais investir mais dinheiro do que você pode se dar ao luxo de perder completamente. Exatamente. Essa é a regra número 1. Bom, diante desse cenário todo de inovação e de perigo também, para onde o DeFi parece estar caminhando? O que a gente pode esperar para os próximos anos? Olha, algumas tendências estão ficando mais claras. Uma é o chamado DeFi institucional. Bancos, fundos de investimento, grandes empresas, eles estão começando a experimentar com a tecnologia DeFi. Seja para otimizar operações internas ou para criar novos produtos para os clientes deles. Ah, os grandes entrando no jogo. Sim, talvez a gente veja versões mais controladas, mais permissionadas de protocolos DeFi como o Aave Arc, que exigem identificação, KYC, KML, para participar. É uma forma de tentar atender às exigências regulatórias das instituições. Entendi. Outra frente que parece muito promissora é a tokenização de ativos do mundo real, os RWAs, Real World Assets. A ideia é trazer ativos tradicionais tipo títulos de dívida, imóveis, recebíveis como precatórios, até commodities para dentro da blockchain na forma de tokens. Nossa, isso parece revolucionário. O potencial é enorme. Poderia destravar liquidez para ativos que hoje são difíceis de negociar e conectar eles com os protocolos DeFi. Imagina usar uma fração tokenizada de um imóvel como garantia para pegar um empréstimo DeFi na hora. É disruptivo, mas os desafios legais e técnicos ainda são gigantes. Imagino. E integração com outras áreas? Sim, claro. Esperamos uma integração cada vez maior com outras áreas da Web3, como as DAOs para governança, talvez novas aplicações junto com identidade digital, metaverso. Isso levanta uma questão chave para mim. O DeFi veio para substituir o sistema financeiro tradicional, o TradFi, ou eles podem coexistir? Existe espaço para os dois? Qual sua aposta? Olha, a minha percepção e a de muitos analistas é que o cenário mais provável não é de substituição total, sabe? É mais de convergência, de hibridização. A gente pode ver o surgimento de mais modelos híbridos, que às vezes chamam de CeDeFi, Centralized Decentralized Finance. CeDeFi. Esses modelos tentariam pegar o melhor dos dois mundos,
A eficiência, a transparência, a programabilidade do DeFi, combinadas com a segurança, a conformidade regulatória e a base de usuários do TradeFi. Talvez a gente veja bancos usando trilhos DeFi para liquidar transações internacionais, ou protocolos DeFi rodando em blockchains privadas controladas por instituições. O futuro provavelmente vai ser uma mistura, com diferentes graus de descentralização convivendo lado a lado. Faz sentido. No fim das contas, talvez a grande reflexão seja essa mesmo. O código pode até tentar eliminar o balcão físico do banco, a burocracia, mas a confiança, essa continua sendo o ativo mais valioso e mais complexo de construir e manter. Seja essa confiança depositada em instituições de séculos ou em algoritmos que acabaram de ser escritos. Bom, resumindo nossa conversa de hoje, o DeFi se apresenta como esse laboratório financeiro global fascinante, movido a blockchain e código que está forçando a gente a repensar profundamente como a gente interage com dinheiro e serviços financeiros. É um campo cheio de inovação, com potencial real para criar um sistema mais aberto, eficiente e acessível. Sim, o potencial está lá. Mas, ao mesmo tempo, é um território ainda em construção, né? Cheio de complexidade, riscos enormes, incertezas. Pode ser o embrião de um novo paradigma financeiro, mas é o embrião que ainda está em teste intensivo, aprendendo e, às vezes, quebrando de forma bem dolorosa. Exato. E talvez a provocação final para quem está nos ouvindo seja esta. Conforme o DeFi amadurece e busca o seu lugar no mundo, a pergunta fundamental talvez não seja se o código pode substituir completamente os intermediários humanos, mas sim que tipo de confiança nós, como sociedade, como indivíduos, vamos escolher priorizar para gerir nossa vida financeira no futuro. Vai ser uma confiança mais algorítmica, baseada na verificabilidade do código, na matemática? Ou a gente vai continuar valorizando mais a confiança interpessoal, institucional, com seus mecanismos de proteção, mesmo que menos eficientes? Onde, afinal, a gente vai depositar nossa confiança financeira nas próximas décadas?